Você já colocou para gravar ou você quer falar sobre alguma coisa? Vocês estão vendo aí, né? Ele tá querendo combinar antes de começar. Legal. Jamais. Vamos embora. Fala, meus amores, olha só, o papo de hoje está começando e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação de estar juntinho de vocês. Já vou te convidando para curtir, comentar, se inscrever, compartilhar e não esqueçam, ativem o sininho de notificações para não perder nada do nosso conteúdo, porque por aqui é sempre um papo melhor do que o outro. Roda a vinheta porque tá só começando. Ó, antes de começar a papear com o meu convidado, já vou logo mandar um abraço para os nossos parceiros, deixar um VT deles aí para vocês e dizer que o que é bom está no papo de hoje. Se está no papo de hoje, eu super recomendo para você. Roda pra gente. The best açaí, ai, 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 é do meu jeito, vem que vai, com granola, leite ninho e o sabor que me atrai, ai, 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 quero mais, monte o seu e viraliza demais, é gostoso, é bonito e combina comigo. Ó, estou com ele aqui. Eu não sei por onde começar porque anotei muitas coisas, mas Rodrigo Menezes, 37 anos de idade, para vocês que acompanham a carreira dele aí, tem uma carreira brilhante no mundo esportivo. Ele que nasceu em 9 de agosto, um leonino, por aí você já tira como é que vai ser a nossa conversa aqui. Tem como pai e mãe, ele que vai apresentar quem é o papai e quem é a mamãe. Eu vou deixar para ele apresentar a sua naturalidade. E o papo está começando com esse cara que tem uma história muito bacana, mas ó, eu coloquei aqui, o papo de hoje, ele não tem empresário ouvindo, ele não vai ter olheiro para dizer assim, eu aprovo ou não aprovo, não vai ter um técnico para pegar no pé, e muito menos as multas que acontecem quando você está num clube que vai para algum programa de TV ou podcast e a pessoa diz assim, ah, você falou que não devia. Ele é totalmente à vontade. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Sean. É um prazer estar falando com você, né? Cara, No até papo que de enfim deu hoje. certo, né? Pô, quanto tempo você me convida, né? E às vezes, pela correria de um e de outro, não dá certo, né? Mas é um prazer estar aqui hoje, né? É um prazer estar falando no papo de hoje com você, que é um grande amigo que eu tenho. E bom que deu certo. Agora sim. Agora sim. Mas me conta, Rodrigo, você que está do outro lado, eu estou falando com uma pessoa que viveu grande parte da sua vida aí nos gramados, pelo mundo afora. Mas como foi que nasceu essa paixão pelo esporte? Você é natural daqui de Lusiânia? De onde você é natural? Eu sou nascido em Taguatinga, mas fui criado em Lusiânia a vida inteira. Desde Cegonha só deixou lá e te eu trouxe sou para cá. goiano, sou lusianiense. Sempre morei aqui e sempre na mesma casa, sempre no mesmo lugar, no bairro Numandu ali. Então eu sou nascido em Taguatinga, mas sou criado aqui. Eu me considero lusianiense, né? Normal, porque eu sempre vivi aqui, tomei água das Três Bicas e por isso eu não saio Eu daqui. acho que Então tu eu sou tomou foi lusianiense. banho, porque nunca sai. Sempre saio e volto, né? Então é bem bacana isso. E como foi que surgiu a paixão pelo esporte? Para você, você teve inspiração na família? Alguém que o pai jogava futebol, um tio? Você teve um espelho profissionalmente falando que viu na TV? Como foi que nasceu essa paixão? Você, desde criança, né? Como todo garoto quando nasce, o pai sempre tenta incentivar ele ao futebol, né? Sim. Compra uma bolinha, um uniformezinho de time, do time geralmente é o time que o pai torce, né? E aí vai crescendo. Incrível, né? As crianças já nascem com a Já camisa, nasce, nem decide ainda e já é torcedor de um já time. é torcedor de um clube. E aí eu fui crescendo dentro disso, né? Meu pai sempre foi esportista, meu pai sempre amou futebol. Chegou a jogar profissionalmente
em um curto tempo assim em Passo Fundo, né, que é a cidade dele, que ele é nascido lá, Rio Grande do Sul, e essa paixão veio desde criança. Quando eu, na minha adolescência, né, entrando na minha adolescência, assim, dos 10 para 11 anos, eu já tinha feito algumas escolinhas, mas ali foi a virada de chave que eu queria ser um atleta profissional. Poucos vão lembrar, mas quem é torcedor do Vasco vai lembrar, naquela época que o Vasco era um time gigantesco, e eu virei vascaíno na época que o Vasco era muito bom, que era 96. Você é vascaíno? Sou vascaíno, Mas sofredor. tu tá ligado, tem cara de corintiano. Não, sou vascaíno. E aí, naquela época ali, 98, 99, 97, 98, 99, até 2000, 2001, o Vasco era um super time. Eu tinha uma idade de 10 para 11 anos e eu apaixonei pelo Vasco. Era Edmundo, Romário, aquela turma assim, e aí ali foi a virada de chave para que eu amasse de verdade o futebol. Aí logo veio a Copa do Mundo de 2002 e aquele negócio do Ronaldo Fenômeno. E aí veio essa paixão e essa vontade de ter um sonho como atleta profissional, né? Não somente um hobby, mas se tornar algo para a vida, né? E, cara, eu abracei aquilo desde criança, porque eu, né, deixava de estudar para poder estar jogando futebol, estar assistindo ou vendo algo sobre futebol. Então, era fanático mesmo na minha juventude, foi fanatismo aquilo ali. Matava aula para jogar um futebol? Muito, cara. Isso é um assunto meio complicado de falar, né? Mais para frente a gente entra nesses detalhes de estudo e futebol. E aí nasceu essa paixão e eu coloquei como sonho, objetivo e tentei até cumprir esse sonho, né? Que legal. Mas qual foi o jogador, você falou aí, Ronaldinho, na época, que assim foi, falou Edmundo também, que para você foi o cara que disse assim, vamos espelhar nele, ele em campo tem uma jogada massa, ele tem um destaque legal na mídia, porque a mídia ela faz o profissional. Sim, Às vezes ele é muito bom em campo e a mídia não quer fazer ele porque não quer vendê-lo de uma forma positiva, mas você teve algum que de fato te incentivou? Foi o Ronaldo Fenômeno. Desde a primeira vez que eu vi jogar, eu encantei, né, pela força, habilidade, o poder de finalização que ele tinha, os gols que ele fazia, aquela garra, aqueles momentos que ele passou conturbado de lesão e dar a volta por cima, aquilo ali fez com que eu me espelhasse muito nele, né, e enxergasse. Na época você tinha que idade? Eu tinha de 12 anos, 11 para 12 anos. A época que eu comecei a entender mais sobre futebol. Ver aí mais, já estava na escolinha? Já estava na escolinha e tudo mais, mas aí foi onde eu comecei a entender mais. Que foi a época da seleção, a época que o Ronaldo surgiu e tudo mais, de 98 para frente, né? E aí, nessa naquela época tinha uns bonequinhos dos jogadores, né? Os bonequinhos, tinha várias coisas, assim, os bonecos, os álbuns, o pessoal amava muito o futebol e você via aquilo nas ruas. Hoje em dia é mais difícil de ver, né? Uma rua pintada, cheia de bandeiras, é mais difícil, mas na época era muito assim, todo mundo amava o futebol, então amava a seleção brasileira. E eu até espero que volte isso, né? Agora com essa seleção nossa. Mas foi nessa época, com o Ronaldo Fenômeno. E até hoje, ele para mim foi o maior de todos, para mim foi o melhor, a maior inspiração, e até hoje eu carrego isso comigo, o Ronaldo Fenômeno. Foi ele minha inspiração de infância até eu me tornar profissional. Que legal. E você falando em ter se tornado um jogador profissional, você passou por alguns lugares, né? Por alguns clubes. Aqui na nossa cidade mesmo, em Lusiânia, você nos deu a satisfação, tive né? algumas passagens por aqui. Por onde? Quais foram os clubes por onde você passou? Cara, eu vou até tentar... Você começou. Eu vou tentar abreviar um pouquinho, porque foram muitos clubes, né? Eu tenho, né? Graças a Deus eu consegui realizar esse sonho, um sonho de infância, um sonho de menino, que é ser atleta profissional de futebol. Não é para qualquer um, não é para quem somente querer, né? Somente queira, é para aquele que está determinado a se dedicar, né, a perder muita coisa da sua vida pessoal para poder tornar esse sonho realidade.
E graças a Deus eu tive o privilégio de ter me tornado um atleta profissional de futebol e joguei por 19 anos, né? Esse ano agora eu fiz 19 anos como profissional desde o meu primeiro contrato Você assinado. começou a jogar quando eu nasci, cara. Tô com Tá com 19. 19, né? Tá certo, tá tudo bem. No longo desses 19 anos, né, eu iniciei aqui mesmo em Lusiânia, né, fazendo escolinha e depois também no time de Lusiânia, na base do Lusiânia. E aí fui subindo de categoria, né, até chegar no profissional. Me profissionalizei aqui, em Lusiânia, final de 2005 para 2006, né, janeiro de 2006, que é o campeonato estadual. E ao longo desse tempo, né, eu saí daqui, fui para alguns clubes muito bons, né, saí daqui, fui para o Fortaleza, né, tive uma experiência no Inter de Porto Alegre, quando era ainda Como foi viver em juniores. gramados e solos cearenses? Maravilhoso para mim. Meu Ceará. Ceará. Beijo para todos os É uma cidade que eu apaixonei, eu tenho um carinho, um amor enorme pelo Fortaleza, por Fortaleza também a cidade. É uma cidade que inclusive eu moraria, falei disso anteontem sobre isso. É uma maravilhoso, cidade que, né? Eu também tenho vontade de ir para morar assim, pô, maravilhoso. E joguei no Fortaleza, tive passagem pelo Inter, na base do Inter, no Sub-23, antes chamavam equipes B, né? Hoje já não tem mais, hoje é Sub-23 ou profissional, né? E aí tive na Ponte Preta, no Oeste de Itápolis, foi um clube que eu tenho um carinho muito grande, onde eu joguei, fui campeão paulista do interior pelo Oeste, tive no Pelotas do Rio Grande do Sul. Cara, o Corinthians que você jogou foi o Corinthians mesmo? Foi o J. Malucelli. Esse clube Paraná, né? É um clube do Paraná que eles fizeram uma parceria com o Corinthians. A gente era contratado pelo Corinthians e era emprestado para que jogasse no J. Malucelli. E aí a gente jogava em Curitiba, né? O clube era em Curitiba, mas era todo financiado, todo patrocinado pelo Corinthians. E alguns jogadores da minha época, inclusive, eles saíram do clube que eu estava e foram para o Corinthians principal, né? Que é o caso do Jusilei, do Walter, o goleiro, né? Enfim, e era o Corinthians do Paraná. E aí joguei aqui em Brasília em vários clubes, né? Aqui foram, acho que dos 20 que tem, eu joguei nos 12. Aqui foram muitos anos jogando. E pô, é um privilégio muito grande ter passado por esses clubes, né? Joguei também fora do país, na Europa. Joguei no Universitatea Cluj, da Romênia. É um clube tradicional da Romênia, que sempre está brigando por... Isso, quando você foi para fora do país, foi em meados de que ano? Eu fui na temporada 13 e 14. Lá a temporada é do meio do ano até o meio do ano seguinte, né? Não é como no Brasil, que é do início até o final do ano. Sim. E eu fui na temporada 13 e 14. Foi uma experiência incrível, né? Tive vários amigos. Na época você estava com que idade? Tava com 24 para 25 anos, né? E aí foi assim, essa é uma surfando, né? É uma experiência que é surreal, assim. Conheci vários países, né? Jogando pelo clube que eu estava, a gente sempre ia em outros países para jogar contra os clubes. Então, assim, conheci vários países dentro desse meio tempo que eu tive lá, né? Foi uma temporada só que eu joguei, mas foi muito gratificante para mim. Conheci várias pessoas importantes, né, no mundo do futebol. Conheci vários países que eu jamais imaginaria conhecer, né, nessa trajetória minha no futebol. Então, assim, foi muito bacana. Você chegou a jogar contra algum que você admirava e nem imaginava que iria jogar? Cara, muitos. Por exemplo? Joguei assim, eu joguei contra o Paulo Henrique Ganso, que é um que eu assistia, né, quando eu comecei, era muito bom. O Kleber, gladiador, você não vai lembrar muito assim, mas na tua cabeça você não imaginaria nunca que jamais imaginaria que eu ia enfrentá-los assim, né? O Jardel, joguei contra o Jardel no meu primeiro jogo no Fortaleza, eu joguei contra o Jardel. Jardel é um dos maiores artilheiros do mundo que teve na época dele, né? Era um exímio cabeceador, foi artilheiro de 5 ou 6 Champions League. Então, assim, foi surreal. Assim, hoje vários jogadores assim, de nome expressivo. Hoje você está trazendo em um papo
essa lembrança? Qual é a sensação de ter vivenciado algo fora do planejamento? Porque eu acho que você planejou jogar, mas você não imaginaria que chegaria onde chegou e desfrutaria de lembranças tão boas, de momentos tão bons como você está descrevendo aqui. Com certeza. Para mim é muito gratificante, né? Um garoto sair de um lugar, né? Vamos falar assim, periférico na cidade, é um bairro, né? E aí sair dali, um garoto que jogava de pé descalço no campinho de terra da esquina, que almejava alguma coisa para a vida, assim, um sonho, realizar um sonho, sair daqui do Mandu e ter conhecido tantas pessoas importantes no meio do futebol, ter jogado contra tantos clubes bons, ter vivenciado tudo isso, para mim, cara, é um prazer, assim, eu sou muito grato a Deus por isso, né? Primeiramente, a gente tem que ser grato a Deus. E, assim, para mim é surreal o que eu vivi, assim, dentro do futebol. Às vezes muitas pessoas não sabem, né? Porque às vezes não acompanham, só conhece de nome, assim, o Rodrigo Menezes, o Rodrigo e tal. E não sabe, assim, realmente o que eu vivi dentro do futebol. As experiências que eu tive, né? O que os clubes proporcionaram. O que me proporcionou durante esse período como atleta profissional. Então, assim, eu sou muito grato, muito feliz por isso. E a gente conversando aqui me traz uma nostalgia assim muito grande. Lembranças de coisas muito muito boas que eu vivi, né? De momentos que foram muito felizes para mim. E pô, é só gratidão mesmo. Isso é o que meu coração tá sentindo nesse momento. Mas eu não vou deixar passar, porque nós já chegamos no profissional e para chegar no profissional você já tinha parado de estudar, já tinha concluído, né? A pergunta que eu tinha feito, você chegou a matar a aula para ir jogar uma bolinha? Quem nunca fez isso, mas deixa eu ouvir dele. Sam, meus professores que me desculpem, mas eu vou ter que relatar isso. O Ney, lá do Colégio do Céus. Do Ceplos? Já era o Ney? Já era o Ney. Já Nossa, o Ney faz história, né? Aham. E aí tinha o Jefferson Bagage, o Marcílio, o Jair, o Canu, vários caras assim que eu tô falando aqui, eles vão assistir, vão lembrar, vão ficar muito felizes da época do colégio, né? Tem algumas histórias muito bacanas dessa época. Eu realmente burlava as aulas e ia para a quadra para jogar. E eles aceitavam porque eu tinha uma qualidade muito boa, conseguia... Questão de notas, né? E assim, eles aceitavam porque eu jogava bem. E aí eu ajudava o time na Copa Bag, nos jogos estudantis. E eu sempre... Todo mundo gostava, assim, um pouco de mim. Então, eles aceitavam, deixavam, assim, às vezes eu até ficar mais tempo na quadra. Tomei muita suspensão, muita advertência, mas eu realmente burlava as aulas para poder estar jogando. E valeu a pena, né? Valeu a pena demais. Às vezes eu chego lá no colégio, eu vou lá, os professores que eram da minha época, tem vários lá ainda, Ana Márcia, né? Enfim, o Ney ainda está lá. O Ney está como diretor, né? Como diretor. Grande pessoa. Não, grande pessoa, meu amigo de coração. E aí eu chego lá, cara, eles param e vão conversar comigo. Aí, tipo, vão falar para os alunos novos, esse aqui é o Rodrigo que jogou, que estudou aqui, virou jogador e hoje voltou aqui para ver a escola, como tá. Os mesmos que eu estudei, foram meus professores e estão até hoje. Isso é muito bacana, é um reconhecimento muito legal. Eu não acho que seja uma boa... né? Não acho que deve fazer isso. Não deve, não. Ó, você que está do outro lado, se for uma criança ou um pai que tem um sonho de torná-lo um jogador profissional, o caminho não é matar a aula, não é pular as aulas, né? Não. Hoje eu vejo que foi um caminho que eu errei muito, né, naquele momento, que eu poderia ter conciliado o estudo com o futebol e vai dar certo da mesma forma. Mas na época eu não tinha esse conhecimento, né? E eu preferia jogar futebol do que estudar. Achava que o futebol ia me trazer as coisas que me trouxe mesmo, mas eu não quis estudar. E realmente hoje eu vejo, eu trabalho com isso e eu sempre falo para os meninos, cara, vocês são novos, estuda e vai jogar. Se o futebol você não virar um atleta profissional, se o futebol não te proporcionar tal coisa, pelo menos você se formou um homem de caráter, com formação acadêmica,
que é muito importante, que eu vejo hoje. Eu não tenho formação acadêmica e, pô, isso hoje está me fazendo falta, porque como eu estou encerrando a carreira, eu tenho que entrar em algum outro nicho né? Profissionalmente falando, tem que entrar no mercado, Isso, né? eu tenho que estar no mercado e hoje eu não tenho uma formação acadêmica, um educador, podia ser um educador físico, né? Um fisiologista, um fisioterapeuta, qualquer coisa. E aí a gente busca mais no nosso meio, né? Que é no meio do futebol, que é, né? A gente trabalhar com atletas, né? Eu já trabalhei em algumas outras situações como gestor, e isso é uma coisa que eu sempre falo para os pais ou para os garotos mais novos. Não deixe de estudar para jogar futebol. Você tem tempo para tudo. Você pode estudar num período, treinar no outro, jogar em outro. Vai ter tempo para tudo. Então, se dedique ao futebol, mas não deixando de lado os estudos e nem a sua vida pessoal. Dá para conciliar e fazer tudo de uma forma legal, de uma forma que vai te dar um retorno melhor do que você abandonar tudo. Então, é uma dica, é uma coisa que eu sempre falo e eu sempre enfatizo isso. Nunca deixe de estudar para poder fazer algo que você talvez possa não acontecer, né? Que é o meio do futebol. Para você chegar onde você chegou e ter trilhado os caminhos que você trilhou, você abriu mão de muitas coisas. Assim como para que nós consigamos conquistar coisas na nossa vida, a gente abre mão de diversas outras. Ao longo da sua carreira, o que você abriu mão, que você percebeu que ajudou você a chegar onde chegou, e o que você deveria ter no período deixado de lado para se tornar uma pessoa maior na questão esportiva? Primeiramente, você tem que se abdicar de muitas coisas, né? Questão familiar, questão de amizade, são inúmeros fatores, né? Você pode ir comendo enquanto fala, porque senão você vai derreter, não, tá? deixa aqui, daqui a pouco eu vou comer. O melhor açaí da cidade, né? Daqui a The pouco best açaí. The best açaí, o melhor da cidade. Indico para todos vocês. E, assim, você se abdica de muitas coisas, né? Para mim, o principal foi a família, né? Que eu sempre, desde os 14 anos, eu tenho trilhado, assim, meu caminho e sozinho. E isso não é uma coisa que é muito boa. Isso te traz muitos malefícios, né? A distância te traz solidão, você fica distante dos seus pais, das pessoas que você ama, dos momentos com a sua família. Essa distância, você fala de uma distância física ou não tinha o contato mesmo que por telefone? Não, por telefone sempre tivemos, né? Mantivemos ali o contato quase que diário, mas a distância física, aquele aconchego de uma mãe, de um pai, de um parente, as reuniões de familiares, você não está presente e só receber comidinha uma foto, de mãe, comida de uma mãe. É aquele momento que você faz um treino ruim, você chega em casa e não tem ninguém para te abraçar, só cobrança. Então, assim, a pessoa se abdica de muita coisa. Ela vai ter que ter um caminho muito difícil de trilhar. Então, assim, eu tive que... Algumas dessas coisas foram... para mim, foram as principais, né? Que é familiar, o crescimento do meu filho, né, o convívio, aquilo foi uma coisa que... O seu filho, me você já machucou foi muito. casado ou ele foi fruto de alguma torcedora que estava lá e você se encantou não. e ele nasceu? Não. Meu filho foi fruto de um relacionamento na adolescência, né? Nós éramos muito jovens e acabou que aconteceu. E Felipe Miguel, né? Felipe Miguel. É meu pupilo, é meu orgulho, tenho muito orgulho desse garoto. Se tornou um homem fantástico. Agora, dia 26, já faz 18 anos e é uma felicidade imensa ver o homem que ele se tornou, com caráter, né? Um menino que é estudioso, trabalhador. Ele é um garoto excepcional. Eu tenho muito orgulho e muito amor por ele, né, meu filhão? Te amo muito. Você, para mim, é o maior orgulho que eu poderia ter. E voltando a falar sobre esses momentos, essas coisas que a gente deixa de lado para poder vivenciar no futebol, são essas coisas que mais me pegaram, a questão familiar, a questão de amigos, de convivência. E dos momentos ruins, não ter um aconchego. Para mim foi o mais difícil. Às vezes você tem que
você tá meio depressivo ali, você tem que se curar sozinho, porque no dia seguinte já tem de novo, e aí no dia é um dia após o outro e não tem como você reclamar. É a famosa frase que o processo é doloroso para aqueles que não conhecem, acham que é muito fácil, né? Muito doloroso. Inclusive, assim, eu tenho vários relatos, assim, da minha carreira, assim, que eu passei muitas dificuldades. Cheguei a passar dificuldade de alimento, financeira, em alguns momentos, que eu não tinha coragem de falar para os meus pais. Porque Isso em alguns clubes que você passou. quando eu era muito novo, né? Antes de me tornar profissional. Eu fui para alguns clubes que não tinha estrutura nenhuma, não tinha Mas você o já básico. foi sabendo, é aquela famosa situação, vende Promessa, né? uma promessa Me linda do clube. Me vendiam uma promessa que eu fosse e seria muito bom, e acabava que chegava lá não tinha estrutura nenhuma. E aí o clube ele só te dava a oportunidade, e aí você tinha que se desenrolar de alguma forma. E como a gente não tinha, e eu não tinha coragem de falar com os meus pais, porque eu temia que eles... Não, então você vai abandonar isso aí, você pode vir para casa. Com 16, 17 anos, você não vai... pelo menos eu não tive essa coragem de falar. Eu me enfrentei sozinho, eu passei muita dificuldade, assim, até meus 20 anos, foi até eu ir pro Fortaleza, na verdade, foi muito complicado. Fortaleza você jogou no Sub? Não, no Fortaleza eu joguei só Já profissional. Só profissional, Joguei a Série B, o Campeonato Cearense, onde nós somos campeões, e aí depois eu saí. Também eu tinha 3 anos de contrato e cumpri um ano e pouquinho. E aí, nisso, cara, você passa muitas dificuldades. Eu passei fome, dormia sem comer, tinha uma alimentação por dia, que é uma refeição por dia, que era cuscuz com charque. Hoje, né, A carne de sol. E era muito pouco. E eles davam 2 bolachinhas de sal e um copo de água para você comer à noite. E eu tive vários amigos que foram embora. Só que eu falava, cara, eu quero isso. É isso que eu quero para minha vida. Eu vou dar a volta por cima. Passei frio, dor de dente, sofrimento na rua. Eu fui uma viagem uma vez para Belo Horizonte. Minha mãe me colocou no ônibus. Fui daqui para lá, tudo certinho, com dinheiro, com o nome do rapaz que era para eu chegar lá e entrar em contato, que ele ia me buscar na rodoviária. E assim que eu cheguei, desci do ônibus, fui ligar, eu fui assaltado. Levaram meu celular, o dinheiro, alguns pertences meus, deixaram só... Mas teve pelo menos o tempo de trocar ideia com o cara? Não tive tempo de nada, eu desci, a hora que eu parei, peguei no orelhão, que antigamente era no orelhão, né? Cartão, né? Cartãozinho. A hora que eu coloquei, o cara já chegou do meu lado, aí já me tomou o celular, tomou o meu dinheiro, uma malinha que eu tinha, que na época era muito pouco, e deixou só a mochila que eu tava, que era um tênis, uma chuteira e escova de dente, essas coisas de higiene, né, pessoal. Enfim... E eu passei muitas vezes por algumas situações assim muito difíceis. Eu estou relatando para você, eu acho que poucos amigos meus sabem disso, pouquíssimos, eu nunca fui de contar isso. Depois de muito velho, eu contei para os meus pais, né? Muito velho, como se estivesse na aposentadoria de 60 anos de idade. Já estou meio velho, não estou dos mais novinhos, não. E aí eu relatei isso para eles ficaram super emocionados, assim, pela minha determinação, minha força no momento, né? Porque se eu tivesse falado, eu creio que eles não iriam deixar eu passar por aquilo. Só que o meu medo era eles mandarem eu voltar e eu não conseguir realizar meus sonhos. Enfim, foram várias coisas que a gente passa para poder realizar esse sonho, né? E você tinha perguntado as coisas que eu fiz que me atrapalharam, né? Você abdicou de algumas para chegar onde chegou e as que você poderia ter abdicado que você não abdicou. Isso. Essas aí são as principais, né? No mundo do futebol, quem conhece... Puxa o braço só um pouquinho mais assim para perto de você, para perto da sua boca, para cima. Pronto. Tá ótimo? Beleza. Essas coisas foram as principais, né? Para que eu, né, não conseguisse ser um pouco mais longevo no futebol, não conseguisse ter chegado em alguns clubes maiores, que eu tive oportunidades, né? E, assim, é uma coisa que eu não recomendo para ninguém, que eu falo sempre, tenta ter um caminho sólido, um caminho correto, que aí você vai conseguir desfrutar do melhor que o futebol tem a te proporcionar. E essas coisas me atrapalharam muito, que foi a noitada, o meio do futebol ele te proporciona coisas muito fáceis. São muitas mulheres, bebida... Muito, cara. E eu acabei... Farra. Muito. E eu acabei
deslumbrando demais com isso. Porque as coisas eram Não muito. era uma realidade sua antes de ir, né? Não, jamais, jamais. Não era uma realidade de quem morava num bairro como eu morava. Pô, escasso de quase tudo. Na época quase não tinha asfalto. Os campinhos eram de terra. A gente não tinha chuteira, uniforme, não tinha essas coisas. Então, chegar em um clube que ele te proporciona um pouco de reconhecimento, todo dia você vai para o clube, você está passando na televisão, você Uma tá certa fama. uma certa um reconhecimento, uma fama assim ilusória, e aquilo te proporciona coisas mundanas. E eu acabei caindo nesse erro, né, de ir para esse lado que é um lado que eu hoje, né, abomino. Hoje eu não acho que é um lado muito correto. Eu não, assim, sei que tem muitos que fazem. A gente gosta de uma festa, gosta de uma coisinha assim. Ainda bem, Miguel, que só foi você. Ai. E Vai aí- que tem outros Miguelitos por aí. Não, só foi ele. E aí você acaba deslumbrado com aquilo, né? Balada muito fácil, bebida muito fácil, as pessoas te convidam para os lugares e você vai, aquele auê todo em volta de você. É porque no período que a gente está vivenciando essa situação, não parece ser algo que atrapalha na carreira, né? Sim. Parece um lazer. Sim, Mas quando você vê que o tempo passa e vê de fora, e da forma que está descrevendo agora, com a maturidade que tem, você percebe que poderia ter feito com diferente. certeza, com certeza. No momento que você está vivendo ali, eu tinha, entre meus 22 anos até os meus 28 anos, eu né, achava que conseguia. Porque eu ia para uma balada, passava a noite virada, ia treinar no dia seguinte e eu conseguia treinar. Treinava super Rendia bem, do mesmo tinha jeito? força, né? Só que aí você vai pegando uma certa idade, você vai amadurecendo, você vai se conhecendo melhor e você vai vendo que aquilo ali foi o que mais te atrapalhou durante todo o período da sua carreira. Você poderia ter sido melhor, né? Nossa, eu poderia ter ido muito mais longe, ter jogado em clubes muito maiores, ter vivenciado coisas melhores. Poderia estar até hoje em um clube muito bom, mas eu acho que isso me atrapalhou demais. Não só acho, como tenho certeza, né, absoluta disso, me atrapalhou demais, que foi a noitada, a bebida, né? Hoje, graças a Deus, né, eu não bebo mais. Já tem 3 anos que eu não bebo mais. Eu me cuido muito mais do que eu me cuidava quando eu jogava em clubes bons, em clubes que me davam estrutura, e eu não usufruía daquilo porque eu achava que, pô, para mim, o jeito que estava muito bom. Por eu ter uma qualidade técnica, um refino com a bola, eu achava que aquilo estava muito bom, e não estava. Eu estava me matando aos poucos, né, naquele período. E hoje eu vejo, cara, se eu tivesse me abdicado disso, deixado um pouco a balada de lado, as festas, as bebidas, né, as mulheres que atrapalham muito, isso pô, demais. Se eu tivesse abdicado disso, eu teria, né, tido uma carreira bem melhor. Mais promissora, né? Muito mais. E hoje, com a mentalidade que eu tenho, com a vivência que eu tenho, né, com as pessoas que eu convivo hoje, cara, eu abomino isso. Isso são situações que eu jamais viveria e não aprovo, não acho legal quem vive dessa forma, né? Porque vai atrapalhar em um certo momento da sua carreira, isso vai te atrapalhar, não só na carreira profissional como do futebol, mas na vida normal mesmo, na vida pessoal. Isso vai te atrapalhar em um certo momento. E aí, quando você enxerga isso, você para, respira e fala, cara, o que que eu fiz? Por que que eu não fui para um caminho diferente? Hoje eu penso muito nisso. Pô, poderia ter feito isso, poderia não ter feito isso naquela época, naquele momento. E aí eu já não tenho mais tempo. Mas eu tenho tempo Acho que isso não é um tiro, não, tá? Alguma coisa lá embaixo. Eu tô em tempo de incentivar e ser exemplo para os garotos mais novos, para que eles não cometam os mesmos erros que eu cometi e possam ter uma longevidade na sua carreira bem maior do que a minha. Quando você fala que te atrapalhou, você está falando do Rodrigo tecnicamente em campo, na questão da tua desenvoltura, na questão de você chegar mais longe no futebol, nos treinos, você se destacar ali em campo, ou você fala que atrapalhou por existirem talvez possíveis outros olheiros te observando, empresários,
e que percebeu que a conduta desse profissional, desse jogador, ele não condizia com o que eles estavam buscando. Qual foi a forma em si? Engloba tudo que você falou, Ocean. Primeiramente, a sua desenvoltura dentro de campo. O seu rendimento Uma noite acordado. Cara, cai muito. E você não percebe. Você acha que tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem. Você vai lá, sai à noite, bebe, chega de manhãzinha, vai pro treino virado com o olho vermelho, chega lá, treina. Para você tá tudo bem, porque você tem uma qualidade técnica boa e tá tudo bem. Todo mundo ainda tem esperança que você mude e que vai render algo para eles. Mas na minha situação foi em tudo, Oceano, em todos os aspectos da minha vida. Familiar, eu me distanciei muito da minha família por bebida, por amizades erradas. Dos meus relacionamentos, me afastei muito das pessoas que eu estava por escolhas erradas, né? E isso atrapalha muito, a noite atrapalha muito, a bebida atrapalha muito. E isso me prejudicou bastante, né? Tanto na minha carreira profissional quanto na minha vida pessoal. E assim, é muito complicado, é até um assunto delicado de falar, mas a gente tem que expor e falar a realidade mesmo do que do que eu vivi. Sirva de exemplo para os outros, Com certeza, que sirva de exemplo para que esses mais novos não cometam os mesmos erros que eu. E foram erros assim grotescos, erros que hoje eu não faria e não acho certo, não consigo enxergar as pessoas fazendo e quem dera eu. E infelizmente eu vou carregar isso pro resto da vida, não tenho como voltar e mudar, né? Mudar aquilo que já foi feito, que eu já vivi, os erros que eu cometi. Graças a Deus hoje eu aprendi com os erros que eu tive. Vivo uma vida totalmente diferente do que eu vivia, né? Como eu disse há pouco, não bebo, eu não sou um cara de muita farra, eu gosto de ir em alguns lugares que meus amigos estão, convivo um pouquinho ali, mas muito raro alguém me ver na rua fazendo baderna, eu não faço isso. E, enfim, são coisas que hoje eu entrego para os meus atletas, para as pessoas que eu convivo, que sirva de exemplo, que não siga o mesmo caminho que eu trilhei, porque vai dar errado, e um momento ou outro vai dar errado. Mas, como você disse, o principal é o rendimento dentro de campo. Os olheiros já te olham com outros olhos porque sabem da sua conduta extra-campo. Isso já vai te atrapalhar. E a questão familiar, de distanciamento, de momentos que eu poderia estar com eles, não estavam. É uma salada de situações tudo, que engloba tudo. Com certeza. Um resultado não positivo, né? E é com muita tristeza que eu falo que foram inúmeras oportunidades que eu tive que foram desperdiçadas por esses fatores, pelo fator extra comportamentalmente falando, né? Então, assim, sirva de exemplo, né, para todos vocês jovens, todos vocês garotos, que sirva de exemplo para vocês. Vamos pro vestiário? Vamos embora. No vestiário, você era o resenha ou você era aquela pessoa que mais só observava? Sempre um dos mais resenha, o cabeça da turma. Eu sou aquele que a mãe fala assim, filho, não anda com fulano de tal é mais exemplo. Não presta. Eu era o fulano de tal. Dentro do vestiário, sempre o mais resenha. Quem era você na concentração? Você era o que dormia cedo ou fazia bagunça? Sempre o que fazia as bagunças, estava no meio da brincadeira, do baralho, sempre tem muito baralho, jogo de videogame, resenha no hall lá sempre do hotel, eu sempre estava no meio. Já tomou multa? Já, tomei. Por quê? Tomei por horários, né? E dormi em horário depois do determinado, e tomei uma por chegar atrasado na concentração. Já teve algum clube que você chegou... Pessoal, eu coloquei óculos porque a tela aqui tá a letrinha pequena, já não tô enxergando. Já teve algum clube que você chegou achando que ia ser titular e ficou reserva? Muitos. Isso aí é corriqueiro. Cara, eu já fui contratado como uma das melhores contratações, das maiores contratações, e eu fui dispensado com um mês de pré-temporada por uma briga que eu arrumei lá no meio do jogo, e eles me mandaram embora como a maior contratação do clube. E eles mandaram embora sem
pensar duas vezes. A famosa justa causa, né? Justa causa, cara. E eu fui, né, fui conversar com eles falaram, cara, ó, infelizmente é o perfil que a gente não quer. E realmente eu fui defender o clube, defender alguns atletas que estavam na confusão, e eu era o capitão do time, e aí acabou que sobrou para mim. Só Então, esqueceu que o capitão era no gramado e não da polícia, né? não era da luta. Sem falar o porquê, qual foi a cidade mais difícil de você se adaptar ao longo da sua carreira? Mais difícil? Nossa, essa pegou pesado. Foi uma cidade que chama Grudziądz. É uma cidade na Polônia. Foi muito complicado pela... Ah, não precisa falar o porquê, né? Não, fala. Agora eu vou falar. Fala. Chama Grudziądz. É uma cidade na Polônia que eu fui e eu fiquei no clube durante 20 dias e não consegui me adaptar pela a língua, né, primeiro, e o clima deles, muito, muito frio, e pela alimentação. Eu não consegui, foi a mais difícil Uma outra mesmo. culinária, né? Totalmente diferente. Você já assinou algum contrato sem ler as cláusulas? Porque no mundo esportivo, assim como no mundo artístico, enfim, existem contratos que não tem um empresário, um corpo jurídico para te direcionar, para te dar um parecer, e você assina um contrato com um conhecimento brevemente apresentado por uma fala de quem está contratando. Sim. E quando chega depois que você assinou as Não é cláusulas, nada daquilo. não é aquilo que você pensou. Já sim. Hoje em dia, a gente já assina contratos de períodos menores, né? Mas e a gente já assina sem nem olhar direito, porque a gente sabe que os campeonatos aqui de Brasília são mais curtos e a gente já tem um sistema que a gente segue. Mas eu já assinei alguns, quando mais novo, os contratos muito complexos, e que sem o meu conhecimento, sem eu ler, sem nada, só pela oportunidade que eu estava no momento, um momento muito bacana. E eu já assinei assim. E eu assinei na Romênia um contrato de 3 anos no clube que eu estava, e eles assinaram a minha rescisão sem eu perceber. Eles colocaram a minha rescisão no meio. Só que era tudo em inglês, eu li tudo que as cláusulas que eu tinha conhecimento, e nessa cláusula da última folha eu não consegui ter aquela leitura, porque eu não sou Bilíngue. fluente, né? Eu falo, entendo, mas eu não sou fluente. Eu consigo entender, falar tudo pelo tempo que eu morei lá, mas eu não sou fluente. E aí eu acabei assinando. Vim para o Brasil, cheguei aqui, o clube abriu falência e esse meu contrato estava certo com que eu não desse continuidade nos outros 3 anos que eu tinha. Eu já tinha cumprido mas os 3 anos eu não dei continuidade. Bora ver se é bom. What's your name? My name is Rodrigo, entendeu? Ocean? Muito bom, já deu já para nós. Não, eu ia Tô fora perguntar desse mais inglês. um. Seguindo aqui, técnico e vestiário. Técnicos. Técnico mais bravo. Mais bravo, Heriberto da Cunha. Já fingiu lesão para escapar de um treino pesado? Nunca. Sempre fui muito bom de treino. Qual discurso de técnico você nunca esquece e traz para sua vida? Foram tantos, cara. Tantos assim. Cara, o Ademir era um treinador fantástico. Trabalhei com ele no Oeste, foi onde a gente foi campeão do interior. O Ademir foi fantástico para mim. O professor Ricardo Antônio aqui de Brasília, o Jairo. Cara, eu tive inúmeros assim que me elevaram a um nível muito bom. Edson Só, Heriberto da Cunha, cara, muitos bons. E eu levo coisas que eles passaram. O Celso Teixeira, apesar de ser conhecido como El Louco, mas ele foi um cara fantástico para mim. Eu levo as coisas boas que eles passaram até hoje. Já teve briga no vestiário que quase virou UFC? Muitas, corriqueiro. Quase que todo jogo tem uma discussão mais branda assim. A gente discute muito, tem muito xingamento, muita briga dentro do vestiário, mas sempre em prol do melhor para o time, né, para o clube. Então é corriqueiro, acontece muito. Confessa ou passa? Já chegou atrasado por culpa do trânsito? Já, Já esqueceu a chuteira? nunca. Já jogou o doente? Que mosca é essa?
Sai daqui. Já jogou doente para não perder a vaga? Já, muitas vezes. Já xingou o juiz e se arrependeu? Já e fui expulso. Já ficou devendo alguma multa? Não. Escolhas impossíveis. Gol feio que vale título ou golaço em amistoso? Gol feio que vale título. Na hora. Banco num time grande ou titular num pequeno? Banco no grande, tá bom demais. O importante tá no bolo. Jogar clássico mal ou jogo pequeno voando? Clássico. Meia boca, bota aí, não precisa ser mal. Porra, clássico. Resenha boa ou concentração rígida? Tá vendo? São coisas que pegam. Hoje, concentração rígida, eu preferi. Bate-bola de vestiário. Jogador mais engraçado que já jogou junto. Ney Paraíba. Mais fominha. Putz, são tantos. Vou colocar um que é meu compadre, meu parceirão, Titico. Mais dorminhoco. Mais dorminhoco? Nossa, cara, eu joguei com muitos dorminhoco. Paulo Miranda. Mais atrasado. Roger Gaúcho. O que sempre reclamava do treino. Putz, muitos. O que nunca pagava multa. Muitos também. Vida pessoal, mas sem clima pesado, tá? A gente não vai entrar em muitos detalhes, não. Quando você percebeu que virou um jogador, de certa forma, famoso, você virou as costas para algumas pessoas que duvidavam de você? Nunca, nunca. Esses eram os que eu mais trocava ideia e conversava e, enfim. O que mais normal. mudou na sua vida depois do futebol? Tudo. Reconhecimento, amizades, tudo. Já gastou dinheiro achando que nunca ia acabar? Até meus 28 anos foi muito dessa forma. Sobre rede social, apesar de você ser mais low profile, uma coisa mais tranquila, mais na sua, você lê comentários quando faz postagens? Cara, eu até leio assim, né? Porque, assim, a maioria dos comentários, quando eu posto, são de amigos meus, de pessoas que me admiram, que gostam de mim. Então eu leio todos, respondo todos, nunca deixo de responder ninguém. Apesar de eu ser low profile, né? Que é a fala de hoje em dia, né? Eu não sou muito de postar muitas coisas sobre mim ou sobre minha carreira, assim, posto pouquíssimas coisas. Mas tem até que melhorar, você tem que me ajudar nisso. Bora! Enfim, eu respondo todos. Qual foi a crítica mais chata que você já leu? Sobre você. Caraca, velho, eu já li muitas coisas chatas em relação a mim. Uma crítica chata de pessoas que não me conhecem e me julgarem. Acho que são as piores. Complete a frase. Futebol pra mim é? Amor, O vestiário ideal tem que ter? resenha, Um time campeão sempre tem? união. Se eu pudesse voltar no tempo, eu... Puta merda, mudaria muita coisa, cara, muita coisa. Principalmente no meu meio de carreira, assim, mudaria muita coisa. Muita mesmo. Um bate e volta, mas você vai responder apenas com uma palavra cada uma dessas. O que significa pra você? Deus, Tudo. família, Amor. amigos, Poucos. uma paixão, Futebol. um filme, Puta. O Resgate do Soldado Ryan. uma novela, A do Tufão. Eu esqueci o nome agora. foi quando eu era jogador, né? Eu Muito também legal. não lembro o nome Acho dela, que é Avenida Brasil. É Avenida Brasil. Avenida Brasil. Uma música, Uma música. Do Fernandinho. que música chata. A música? Do Fernandinho. Me fugiu o nome agora. Mas é a música que eu mais gosto. Assim, é um dos cantores que eu mais ouço, Fernandinho. Cidade dos Sonhos, Londres. um cantor, Gabriel Gava. uma cantora, Uma cantora? Cara, eu não tenho muito apego com cantora assim, não. Ah, vamos lá.
Uma cantora que eu gosto, Lauana Prado. Um vício. Futebol. Comida favorita. Arroz, feijão e churrasco. Um medo. Nossa, um medo. Medo de partir dessa e não ter cumprido com o propósito da minha vida. Qual é o propósito da sua vida? Abençoar pessoas, mudar a vida de pessoas, assim como eu mudei a minha, incentivar e fazer com que essas pessoas que me rodeiam se aproximem mais de Deus. Uma alegria. Meu filho, Uma tristeza. a partida do meu pai. Última pesquisa que você fez no Google. Rodrigo Menezes, jogador de futebol. Fiz hoje, por incrível que pareça, achei muita coisa. Última pessoa que você falou no WhatsApp. Última pessoa que eu falei, você. Quer que tire você? Time de futebol. Vasco da Gama, sofredor, mas sou vascão até morrer. Comida favorita. Já falei, né? Churrasco. Comida que mais detesta. Tem muitos, eu sou muito seletivo em alimentos. Mas legumes. Legumes ou piqui. Piqui eu acho o cheiro muito forte. E olha só, eu sou goiano e acho muito forte. Rodrigo, o papo ele passa rápido demais. Tem muita coisa pra gente conversar. Eu acho que eu vou ter que fazer um segundo com você, porque a gente tem time aqui no espaço de gravação. Sim. E a gente precisa sentar novamente para falar de mais coisas, resenhar com alguns outros temas. Vou ficar devendo para vocês uma nova visita dele para a gente falar de algumas outras coisas, debater alguns assuntos, falar de outros detalhes fora da vida dele pessoal. Mas eu vou agradecer já você pela participação, tá? Obrigado, a gente precisava ter dialogado esse primeiro para vir outros. Sim. Geralmente eu não recebo uma pessoa 2 vezes, mas como ainda tem muita coisa para conversar com ele, eu vou recebê-lo novamente. Então, suas considerações para quem está assistindo. Que isso, assim, eu sou grato demais pelo convite, né? Muito obrigado. Sou muito feliz por estar aqui hoje no papo de hoje, né? Por estar trocando essa ideia com você. A gente sabe que tinha muitas outras coisas, mas realmente é um papo alongado. Até brinquei ali antes que precisaria de umas 3 horas para a gente conversar tudo. Mas, assim, né, eu desejo tudo de bom para você, para o seu, né, na sua vida pessoal, vida Amém. Profissional. Você é um cara espetacular, tem o meu carinho, tem o meu respeito, né, minha admiração. Espero que você continue assim. A gente possa marcar outro papo desse aqui para a gente falar mais cedo para continuar mais, né? Falar sobre outros assuntos também, né? Deixar um abraço aí para todos vocês que estão nos vendo aí do outro lado da telinha e deixar um beijo, um abraço para os meus familiares, né? Minha mãe, meu filho, que eu amo muito eles, né? Meu irmão, meus irmãos e eu tenho um sobrinho também hoje que é fantástico, o Caiozinho. Um beijo para eles. E deixar um recado assim para esses jovens que têm esse sonho de ser atleta profissional, que vocês se dediquem, que vocês se esforcem, se abdiquem de coisas momentâneas para que vocês possam desfrutar no futuro coisas que vocês vão conquistar, né? Tenham o máximo de dedicação, de responsabilidade, de humildade, de respeito para com o futebol, para com o seu sonho e que vocês possam desfrutar do melhor que a vida tem para vocês, né? Com muito trabalho, muito caráter, muita responsabilidade e essa é uma coisa que eu sempre vou relatar e deixar para vocês, seguir exemplos bons e o que não for bom para a sua vida você deixa de lado. É isso. Obrigado. Obrigado eu. Você que está do outro lado, se chegou até aqui, não curtiu, não comentou, não compartilhou, faça isso. Eu vou ficando por aqui, a minha frase é a de sempre, eu não sou nada sem você, assim como você também não é nada sem uma outra pessoa, portanto, ajude sempre ao próximo. Um beijo no coração, até o próximo papo de hoje.
Talvez seja o Rodrigo ou um outro convidado que a gente ainda vai conversar, mas ele vai encerrar cantando o hino do time dele. Pode cantar. Vamos todos cantar de coração a Cruz de Malta. E olha, fui lá, perdi o jogo e voltei feliz porque eu fui com a minha família, meu filho e meu irmão. Tá tudo certo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.